Então é isso, meus amiguinhos, no dia 9 de junho saiu a revista de 80 anos do Coringa, um especial em 100 páginas que traz vários artistas, vários quadrinistas aí homenageando, entre aspas, o vilão, o maior vilão da cultura pop, na minha opinião. E tem boas histórias aqui, meus amigos. Tal qual a gente viu na revista do Robin, de 80 anos também, aqui nós temos várias histórias com boas tramas envolvendo o personagem Coringa, ou mesmo a figura do Coringa mediante outras pessoas. Então é um trabalho que me chamou muita atenção aqui. Talvez uma história só que não me chamou muita atenção, que eu comentei já em um vídeo próprio, que é a origem da Punchline. Que como era uma história que ela tem a sua importância por falar sobre esta personagem que está sendo meio relevante recentemente aí nos quadrinhos do Batman, eu fiz um vídeo próprio para falar dessa história. Então dá uma conferida aí no vídeo, vai ser no card aqui, ou tem recentemente aqui na playlist do canal. Confere lá minha opinião sobre essa história nesse vídeo próprio. Mas então vamos começar falando de todas as histórias aqui. Scars, que é escrita pelo Scott Snyder com desenhos do Jock, já adianto que é a melhor história daqui da revistinha. É muito bacana essa história, é muito bacana como o Snyder explorou a figura do Coringa aqui, não no Coringa especificamente, mas sim nas vítimas do Coringa, as pessoas que acabaram sofrendo alguma coisa envolvendo o vilão. E é interessante como é explorado isso aqui, a pessoa que é entrevistada ali, uma pessoa que sofreu trauma com o Coringa, tem uma aparência que é meio bizarra até. O desenho do Jock evidencia muito esse lado bizarro, que a gente sente pena e ao mesmo tempo repulsa, é uma coisa que é estranha. Só que o lance mais grotesco tá no finalzinho, que eu vou deixar pra você descobrir quando você for ler a história. Não é, digamos assim, um grande final, mas é uma coisa que, tipo, é muito Coringa, sabe? E é bacana como o Snyder conseguiu pegar esse lado que interessa muito do vilão, que é esse lado meio bicho-papão do Coringa. Então é uma história que retrata muito bem o Coringa, é uma história que retrata muito bem a figura do Coringa também, com belos desenhos, então, sem dúvida nenhuma, é melhor da edição. E você vê que eu não reclamo sempre do Snyder. O Snyder, quando ele faz um trabalho bacana, ele faz um trabalho bacana. Esse trabalho com o Coringa aqui é muito bom, não tem Batman com Coringa juntos, não tem Batman que ri. Então o cara consegue mandar muito bem naquelas pequenas coisas que envolvem o universo do morcego. Então, na minha opinião, essa é a melhor. Vamos para a próxima. E a próxima história trabalha uma coisa que eu acho bem interessante envolvendo a relação do Batman com o Coringa, é o fato que o Coringa precisa do Batman para fazer as suas maldades. O Coringa não existe sem o Batman. E isso aqui é explorado quando nós temos o Batman aparentemente morrendo. E várias homenagens que vão sendo feitas na figura do Batman ou do Bruce Wayne e assim por diante. E a gente vai vendo o Coringa interagindo com essa morte, o Coringa perdendo o Batman na sua vida. Essa história acaba sendo meio que do Batman também, porque por ela falar muito do Batman, aqui aparecer várias pessoas importantes do universo DC, por exemplo, falando sobre o que o Batman representou, o que o Bruce Wayne representou, ela então funciona como uma boa homenagem também ao Batman. Mas ainda assim, a figura do Coringa aqui, eu acredito que foi bem explorada. Eu acho muito engraçado o final, engraçado entre aspas, o final que quando o Coringa resolve deixar então de fazer maldades pra Gotham, da maneira como ele fazia quando o Batman existia, pra fazer de outra maneira, propriamente dita, assim, que conversa muito com o nosso mundinho aqui da vida real. Então é uma boa história também, inclusive os desenhos estão bem legais aqui, com várias referenciazinhas ali ao universo do morcego. E aí chegamos à historinha do Daniel New aí com os desenhos de José Luiz Garcia Lopes, que é uma historinha que eu achei simples, na verdade, mas simples assim no sentido bom, não no sentido pejorativo, porque eu acho que a simplicidade da trama aqui do Daniel New representa muito bem a figura do Coringa, dentro das suas, talvez, dualidades, talvez das suas interpretações e da maneira como ele age com as suas vítimas. É meio que o lance espere o inesperado com o Coringa. Então a trama ela acaba falando sobre o Coringa indo trabalhar numa espécie de corporação ou grupo de pais que não pratica nenhum ato letal. E você fica pensando, pô, o Coringa trabalhar com isso? É bizarro, né? Mas daí no final a gente tem outro momento meio que evidencia como o Coringa não é uma pessoa confiável. Então é uma trama que eu achei simples, mas ainda assim eu gostei. Inclusive, tanto no roteiro aqui do Daniel New, quanto no desenho do José Luiz Garcia Lopes. Show de bola. E aí chegamos à história do Peter G. Tomasi, com os desenhos do Simone Bianchi. Que é uma história que, na verdade, ela meio que tá aqui para homenagear os vários Coringas, talvez fora da mídia tradicional, que é os quadrinhos, com algumas referências aos quadrinhos, sim,
mas que na maioria são referências aos filmes e séries envolvendo o morcego. Então você vai ver referência ao Coringa do Heath Ledger, até do Jared Leto ali tem rapidinho, tem referência ao Coringa do Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, tem referência aos Peixes e Sonhos. Eu acho que essa história do Peter Di Tomasi, ela é interessante mais pelas referências do que necessariamente a história em si. A história em si eu não curti tanto, assim, mas valeu pela homenagenzinha aí, pela passagem desses Coringas famosos da história do universo do morcego. Mas acho que só fica nisso também, sabe? Realmente não foi uma história que me chamou muita atenção. Mas aqui acaba ficando destaque pro desenho do Simone Bianchi, que é sempre muito bonito. Eu gosto muito do trabalho dele, eu gosto muito do design que ele faz dos personagens ali, o traço dele. Então nessa história eu não destacaria tanto o roteiro, mas sim o desenho aqui que tá show de bola. E aí temos a história aqui do Paul Dini com os desenhos do Riley Rossmo, que é uma história que na verdade ela foca um pouco mais talvez na Arlequina, mas também que fala sobre um pesadelo que o Coringa tem que envolve o Batman. Que eu acho que essa história conversa muito com aquele lance que existe da relação do Batman com o Coringa, do Coringa amar o Batman, ter essa dedicação total ao morcego por uma questão de amor mesmo. Tanto é que aqui a Arlequina fala que ela deixou o Coringa porque o Coringa só sonhava ou só tinha pesadelos com o Batman, não com ela. E que é uma coisa que vira e mexe pontuada em relação a esse trabalho do Batman com o Coringa, né? Esse lance do amor que existe entre esses dois personagens. É interessante essa abordagem, é uma abordagem que eu acho bem válida. Eu só acho que essa história aqui, por ser pequenininha, não ter assim tanto tempo para ser trabalhada, essa ideia não ficou tão legal assim. É uma ideia válida, uma ideia interessante, só que eu acho que o Paul Dini não desenvolveu tão bem aqui o trabalho. Também os desenhos aqui do Riley Rossmo eu gosto, mas não é um desenho assim que me chama muita atenção. Então foi uma historinha que eu curti mais ou menos assim. A ideia é legal, mas a execução não ficou tão boa na minha opinião. Não é ruim, mas também não é boa, tipo excelente. Aí temos a história do Tom Taylor com os desenhos do Eduardo Risso. Essa eu achei bem interessante, ela trabalha bem a maldade que é o Coringa. E não só a maldade do Coringa, mas de outras pessoas aí, que não necessariamente tem relação com o Coringa, mas que podem ser malvadas de uma certa maneira. A trama basicamente vai trabalhar o Coringa indo visitar um capanga dele, mas acaba encontrando o filho desse capanga, que está fazendo aniversário. E o garoto tinha um lance de torturar pequenos insetos, ou matando eles, ou arrancando suas patas, etc., enquanto os insetos estão vivos. E todo esse lance dos insetos é uma metáfora, na verdade acho que nem metáfora, talvez, uma coisa bem óbvia. Eu vi na maneira como o Coringa trabalha com os seus capangas, como ele age com os seus capangas. É muito interessante como o Tom Taylor vai colocando essa maldade toda do Coringa, e como ele trabalha a relação do Coringa com o seu capanga especificamente, com até um momento um pouco mais trágico no final. Eu acho interessante dessa história que ela trabalha um lance que é o fato de que a maldade do Coringa não tá só no Coringa, que o Coringa não é tipo um ser excepcional, que outras pessoas podem ser tão malvadas quanto ele, tão, sei lá, demoníacas e coisa do tipo. Uma pequena criancinha ali que fica torturando insetos, arrancando as patinhas e tudo mais, e vê o bicho ali morrendo daquele jeito, é uma coisa tensa, na verdade, né? Tanto que dizem os especialistas que trabalham com a figura do serial killer que o primeiro evidenciamento de que uma pessoa pode se tornar um serial killer é o fato de como ela faz tortura ou mata animais. Então é uma história assim que trabalhou esse aspecto de uma maneira interessante da figura do Coringa e outras pessoas que talvez tenham um potencial para ser um Coringa. Então uma boa trama, e os desenhos do Eduardo Risso estão muito bons aqui também. Como sempre, eu acho que o Eduardo Risso é um cara que trabalha muito bem do universo do Homem-Morcego e principalmente o Coringa também. Então, boa história, essa que eu curti bastante. E a próxima história aqui é dos brasileiros Eduardo Medeiros e Rafael Buquerque, que é uma história que me lembrou muito a abertura do Cavaleiro das Trevas. Toda aquela cena do banco, das pessoas sendo sequestradas ali, ou colocado como refém, na verdade, todos os palhaços ali, o Coringa ferrando todo mundo no final. É muito interessante como isso é refletido nessa história aqui, como eles trabalham uma coisa parecida. Só que não tão parecida porque o final tem um twist, talvez, ali. Mas que é um twist interessante, que eu gostei e que caracteriza muito que é o Coringa, naquele lance de espere o inesperado. Então também é uma boa história, os brasileiros mandaram muito bem aqui, tanto o texto, tanto o desenho também. As cores também do Marcelo Maiolo ficaram show de bola aqui para retratar o presente e o passado. Eu gosto muito de uma cena aqui, num determinado momento, com um dos palhaços aparecem ali, quando a gente vê todos os palhaços juntos. Eu gostei dessa cena, assim, eu achei, ela, sei lá, me trouxe uma sensação assim que me remeteu até ao próprio Cavaleiro das Trevas do filme.
Então, enfim, ótima história também. Essa aí tá no nível ali que eu diria do trabalho do Snyder, do trabalho do Tom Taylor e assim por diante. E aí nós temos uma historiazinha aqui escrita e desenhada pelo Tony S. Daniel. Não poderia faltar o Tony S. Daniel aí, né? Eu não gostei muito dessa história. Ela mostra ali o Coringa enfrentando o mafioso, ou o mafioso, na verdade, com muito medo do Coringa. E mostra várias situações ali envolvendo essa relação do mafioso com o Coringa, bem como todo o medo que ele sente pela figura do vilão. Ela talvez seja bem desenhada aqui, e esse desenho do Tony S. Daniel tá legal, não aquele desenho fake que ele tava fazendo na revista principal do Batman. Então a história pra mim valeu mais pelos desenhos que necessariamente a trama em si, que eu achei bem batida, bem fraquinha. A gente fecha a revistinha aqui com a história do Brian Azzarello e do Lee Bermejo. Não poderia faltar esses dois artistas aí que trabalharam muito com o Coringa já. E essa história talvez seja a mais louca do quadrinho aqui, porque ela é muito metafórica. Ela trabalha metáforas aqui envolvendo a figura do Coringa. Eu diria que é a representação do Coringa pro nosso mundo, pro mundo real. Pelo menos foi isso que eu entendi. Até porque tem um momento aqui onde alguém fala pro Coringa que ele é um brand, que ele é uma marca. Então eu acho que o trabalho que o Azzarello quis colocar aqui realmente é da representação do Coringa fora dos quadrinhos, o que é o Coringa e o que o Coringa sente sobre isso, por ser uma marca. E talvez por desprezar essa marca, talvez desprezar a importância que ele tem no nosso mundo. Talvez isso, não sei, viajei aqui. Que eu acho até envolve o lance do filme do Coringa, que recentemente teve suas premiações, ganhou Oscar, ganhou um monte de prêmio aí, né? Eu acho que tem até uma referência a isso nesse quadrinho, e o que esse filme premiado representa também pro Coringa. Então eu achei interessante essa história, muito louca assim, eu levei um tempo para interpretar as coisas, e o desenho do Lee Bermejo tá bem diferente daquilo que a gente conhece do Lee Bermejo. O desenho dele tá muito mais cartunesco do que aquele lance meio real que a gente vê nas suas obras mais importantes, né? Como a gente viu em Coringa, como a gente viu, por exemplo, em Amaldiçoado e assim por diante. É um desenho que ele quis brincar com esse lance cartunesco do Coringa, eu acho, dentro da representação que o Azzarello quis colocar nessa trama. Então eu gostei dessa história, achei bem interessante. Eu não sei se ela vai cair no gosto de todo mundo, é uma história que é diferente, né? Ela segue mais ou menos o propósito que foi ali, sabe, o Amaldiçoado. Algumas pessoas até não gostaram por ser uma coisa muito louca, muito interpretativa. Mas que pra mim valeu. Como interpretação do Coringa, eu achei que ficou válido essa questão toda. A interpretação do Coringa fora do mundinho dos quadrinhos e de qualquer outra mídia. Mas no fim é isso, meus amigos, essa é a minha opinião sobre essa revista, uma revista que eu curti bastante. Eu acho que a do Robin foi melhor, eu acho que a do Robin foi mais emotiva, eu diria. Mas ainda assim aqui, essa revista de 80 anos explora muito bem as facetas do Coringa, de várias maneiras, e que honra bastante a figura do vilão, da maneira como ele é, né? Esse bicho malvado que existe aí, que é um dos vilões mais referenciados aí nos quadrinhos, né? E fora dos quadrinhos também. Então quando sair no Brasil vale a pena você dar uma olhadinha, meus amigos, que é uma boa leitura, pelo menos eu gostei da maioria das histórias. Então é isso, agora eu gostaria de ver a sua opinião, se você chegou a ler ou não, se você concorda com minhas opiniões aqui ou não também, né? Você tem outras opiniões, traga aqui embaixo nos comentários, me como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, e é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!